Olá! Hoje estudaremos o mutualismo. Mutualismo define um tipo de associação entre populações diferentes em que ambas se beneficiam. Entretanto, podem estabelecer ou não um estado de interdependência fisiológica. Em uma comunidade, as populações nela existentes interagem por meio de seus indivíduos, exercendo assim influências recíprocas, tanto no nível individual como no nível populacional. Essas interações podem ocorrer entre indivíduos de uma mesma população, intraespecíficas, ou entre indivíduos de populações diferentes, interespecíficas. No caso do mutualismo, a interação ocorre entre populações distintas, e como nenhuma população é prejudicada, é chamada de relação harmônica. O mutualismo obrigatório ocorre quando as formas de interdependência fisiológica são necessárias, e sua separação pode acarretar um desequilíbrio metabólico em ambas espécies, ou levá-las à morte súbita. Os líquens são constituídos por uma associação entre algumas algas unicelulares e certos fungos. As algas, entretanto, sintetizam matéria orgânica, fornecem parte do alimento produzido ao fungo. Os fungos retiram água e sais minerais do substrato, fornecendo-os às algas. Além disso, os fungos protegem as algas da desidratação, envolvendo-as em suas hifas. Cupins, ao comerem madeira, acabam obtendo uma grande quantidade de celulose, porém não conseguem digerir esse carboidrato. O protozoário Ticonympha colaris, que vive no intestino dos cupins, acaba desempenhando esse papel, e o produto da digestão da celulose acaba sendo aproveitado por esses organismos. Ruminantes, como bois, ovelhas, entre outros, são animais que possuem 4 câmaras em seu estômago. Na câmara maior, a pança ou rumen, esses animais abrigam milhares de micro-organismos capazes de digerir a celulose dos vegetais ingeridos, estabelecendo uma semelhante associação da que ocorre entre os cupins e os protozoários do gênero Ticonympha colaris. No ciclo do nitrogênio, bactérias do gênero Rhizobium fixam o nitrogênio atmosférico e os transformam em sais nitrogenados, os quais são assimilados pelas raízes de leguminosas, como soja, feijão, ervilha, e utilizá-las como matéria-prima na construção de compostos orgânicos nitrogenados. Por sua vez, as leguminosas fornecem às bactérias heterótrofas a matéria orgânica que ela necessita para desempenhar as funções vitais. Micorrizas são associações entre raízes de certas plantas e fungos. Estes fungos crescem na superfície, que são chamados de ectomicorrizas, formando uma capa sobre a raiz, ou penetram no tecido da raiz, que são as endomicorrizas. Essa associação ocorre principalmente entre plantas lenhosas de solo pobre. As micorrizas aumentam a capacidade da planta extrair nutrientes do solo, pois aumentam o volume do solo acessível às raízes e secretam ácido no solo para aumentar a solubilidade de nutrientes, como por exemplo o fósforo. Esta, então, fornece ao fungo uma fonte confiável de carbono produzida pela fotossíntese. O mutualismo facultativo acontece quando nenhum tipo de desequilíbrio ocorre no caso das desvantagens obtidas serem dispensadas. O pássaro palito entra na boca do crocodilo e retira dali parasitas, como as sanguessugas. Os crocodilos são beneficiados ao livrar-se dos parasitas, que podem servir ou não de alimento para os pássaros. O caranguejo paguro, ou bernardo eremita, é um crustáceo encontrado facilmente em algumas praias brasileiras. Ele é desprovido de carapaça protetora e aloja-se no interior de conchas vazias. Assim, ele atrai actínias, ou anêmonas do mar, animais portadores de tentáculos com substâncias urticantes. Dessa maneira, as actínias protegem o paguro, impedindo o acesso de inimigos, e o caranguejo, ao se mover, beneficia a actínia, pois amplia seu território de obtenção de alimento. O mutualismo defensivo é observado em associações onde um parceiro é defendido contra herbívoros, carnívoros ou parasitas, em troca oferece algum outro recurso. Um exemplo são espécies de peixes e de camarões que limpam e retiram parasitas existentes na pele e nas guelras de espécies de peixes. Esses animais são chamados de limpadores e se alimentam quase exclusivamente dos parasitas retirados dos peixes. Em contrapartida, os peixes que utilizam dos serviços dos limpadores ficam livres do excesso de parasitas em seu corpo. Outro exemplo clássico é a associação entre formigas e plantas.
Em troca de alimentos como néctar extrafloral e corpúsculos perolados, as formigas protegem a planta contra herbívoros. Neste tipo de associação, a especificidade do mutualismo pode ir da generalidade até a extrema especialização, como no caso das plantas mimercófilas. O mutualismo dispersivo é a associação de plantas com animais polinizadores e dispersores de semente. Os polinizadores, ao obter néctar como fonte de água e carboidratos, transportam o pólen entre as flores e dispersam os genes das plantas. Diversos grupos de animais são parceiros ativos de plantas no processo de dispersão, como insetos, aves e mamíferos. No caso da dispersão de sementes, os animais envolvidos se alimentam de frutos e dispersam suas sementes em locais ou ambientes mais adequados para a germinação. O mutualismo entre aves frugívoras e ervas de passarinho se enquadra nesse caso. As aves depositam as sementes dos galhos das plantas que são parasitadas. O mutualismo de dispersão de sementes não é muito especializado. Uma espécie de ave pode se alimentar de vários tipos de plantas, e cada fruto pode ser comido por diferentes espécies de aves. Já no caso da polinização, é encontrada uma certa especificidade entre os parceiros. Neste caso, há inclusive modificações no formato da flor que maximizam o acesso de um grupo animal. Isso acontece porque é fundamental que o pólen retirado de uma planta seja levado à flor de outro indivíduo da mesma espécie, para que o mutualismo seja efetivo. Curta, comente e compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal, beijos e até mais!